Muitos irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? A pastora falou, e eu não sabia que ia pregar. Exatamente. Tem um lado bom e lado ruim. Peço aos irmãos que abram, né, e observem nossas Bíblias no livro de Provérbios, capítulo 15, a partir do verso 31. Tem um lado bom, tem um lado ruim. O lado ruim é o meu, ser humano, né? Quer dizer, a gente sabe, a gente tem que estar preparado, a gente tem que ter um esboço, uma mensagem, algo pronto da parte do Senhor. Aí por isso eu acho ruim. Às vezes a gente procrastina, não se prepara. E o lado bom é que a graça do Senhor se aperfeiçoa, né, na gente. O Senhor tem misericórdia. E aí, amém? Livro de Provérbios, capítulo 15, a partir do verso 31, que diz assim: Os ouvidos que escutam a repreensão da vida no meio dos sábios farão a sua morada. 32. O que rejeita a correção menospreza a sua alma, mas o que escuta a repreensão adquire entendimento. 33. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria e diante da honra vai a humildade. 16. Primeiro. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor é a resposta da boca. 2. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Amém? Podem se assentar. Amém? É aquilo, né, que eu estava falando. Não foi uma mensagem para pregação. Foi uma mensagem para a igreja, né? Para saudação, para reflexão dos irmãos. Que falar de Deus, falar da Bíblia, na minha opinião, é fácil. Porque você abre a Bíblia, olha aquilo ali, e aí bate alguma coisa dentro de você. E se tem algo dentro de você que a palavra está falando, ele pode estar falando com seu irmão. Ele pode estar falando com alguém ali do lado que precisa ouvir a palavra. Por isso que eu acho, digamos assim, fácil. Porque quando você precisa de ajuda, que você abre a Bíblia, que você lê, Jesus Cristo fala com você. Aí às vezes Deus quer que você abra a boca e fale para alguém aquilo. Essa mensagem, vou ser breve, tem aqui até 10 para as 9, 15, 20, diminuindo aí, né? Essa mensagem, eu busquei ela com um objetivo, né? Eu abri a Bíblia procurando ela com objetivo. Eu pesquisei mais ou menos assim o sentido do que eu queria na Bíblia, porque eu já sabia que estava em Provérbios. Eu fui lá em Provérbios 3, procurei, não achei, pesquisei e achei. Que é algo que estava confrontando dentro de mim há um tempo. Que assim, quando nós vamos aumentando nossa caminhada com Cristo e conhecendo mais de Deus, nós vamos avaliando mais as nossas decisões, aquilo qual a gente faz, nossas atitudes e, vamos dizer assim, nosso legado. Aquilo que nós vamos fazendo, a marca que nós vamos deixando. E aí, né, a final do ano, muita gente vai refletindo o que fez durante o ano, mas para um cristão ele vai refletindo toda a vida, mas principalmente nesse momento agora, né? Final do ano, no meu caso, acabou as aulas, graças a Deus, estou formado. Então assim, a gente vai refletindo tudo que a gente já fez, as decisões que a gente tomou, atitudes que a gente tomou. E aí eu estava lutando ali comigo pensando, porque que nas nossas orações nós sempre pedimos alguma coisa, nós sempre falamos com Deus alguma coisa. E eu estava reparando que nas minhas orações eu sempre peço proteção,
e que Deus me perdoe, né? Senhor, me perdoa pelos meus erros, pelos meus pecados, pelo aquilo que eu fiz. E eu estava olhando assim, porque assim, nós como servos de Cristo, como nós sabemos que Cristo é perfeito, que Ele busca, né, fazer aquilo que agrada a Deus, afinal, tudo quanto Cristo passou nessa terra foi para fazer a vontade do Pai. Então Cristo, Ele veio, Ele não murmurou, Ele não reclamou, Ele não fez muitas das coisas que quando nós olhamos para nós vemos aquilo, encontramos erro. E aí eu parei e pensei assim, rapaz, velho, às vezes a gente fica assim, às vezes eu fico pedindo perdão, pedindo, Senhor me perdoa, quando eu mesmo já falei aqui, já li na palavra, que antigamente quando o povo errava, o Senhor, Ele eliminava. E aí, hoje em dia, muitos vivem fazendo coisas erradas e vai deixando, porque o problema não é errar, o problema é se acostumar com o erro, é deixar virar um vício, é deixar de dar a importância que deve dar. Então, se eu como cristão, depois que eu cheguei a essa conclusão, se eu como cristão, servo de Cristo, buscando servir a Ele, encontro erros em mim, é porque eu estou buscando melhorar. Então, se toda vez eu falo, rapaz, por que eu não faço isso? Por que eu não consigo fazer aquilo? É porque eu estou tentando fazer o que é certo. É porque dentro de mim há algo que quer fazer o que é certo. Então eu entendi, pelo menos eu entendi, que eu deveria parar tanto de pedir perdão e pedir a correção do Senhor em oração. Mas não é só pedir, é saber pedir. Porque às vezes a gente pode pensar que a gente está tranquilo demais e acabar orando errado. Pedir para Deus pesar a mão, pedir para Deus castigar, isso não é certo. Nós devemos pedir a correção do Senhor. Nós devemos pedir que nós não venhamos ficar como ovelha sem pastor. Porque a ovelha, quando ela se desvia do caminho, o pastor puxa ela de volta para o caminho e bota ela no caminho certo. Então nós devemos sempre pedir isso da parte do Senhor. Que nós venhamos ter ouvido para ouvir a palavra do Senhor. Que a palavra do Senhor venha confrontar conosco. Que ela venha tirar aquilo que tem de ruim de nós e mostrar aquilo que tem de bom em Cristo. Por isso que eu estava procurando esta mensagem. Os ouvidos que escutam a repreensão da vida, no meio dos sábios farão a sua morada. Primeiro verso, que revela que aqueles que dão ouvido à repreensão da vida, a vida quando nós conhecemos, quem é a verdade e a vida? Jesus. Quando nós damos ouvidos à repreensão do Senhor Jesus, a repreensão do Senhor Deus, nós fazemos morada com os sábios. Mas como assim faremos morada com os sábios? Nós teremos mais sabedorias. Nós nos afastaremos da roda de escarnecedores. Nós nos afastaremos dos maus caminhos quando nós ouvirmos a repreensão do Senhor. Mas ouvir a repreensão do Senhor não é só ouvir, mas sim colocar na tábua do coração. Meditar nela de dia e de noite, o que muitas vezes nos falta, principalmente a mim, não vou mentir. Acabei de falar assim, né, falando, poxa, estou formado, mas também veio uma coisa em minha mente. Se eu não me engano, foi o primo do Breu Jefferson que pregou aqui, quando ele estava passando por uma situação, que ele falou que ele estava estagiando, estava estudando, e aí quando acabou, deu aquele negócio. E eu estava pensando nisso, porque que há um mês atrás eu estava fazendo prova para o Enem, fazendo um bocado de coisa. E eu estava pensando nisso. E no meio dessa confusão toda, cadê Cristo? Muitas vezes eu estava ali focando naquilo,
e fui me deixando. E aquilo estava me incomodando. Até hoje me incomoda, porque que quando você vai dando lugar para outras coisas, vai faltando um pouco de Cristo em você. Por isso que Cristo tem que ser a prioridade. E aí quando você não vamos dizer assim, se afaste, mas quando você dá lugar para outra coisa, que você se distancia um pouco de Cristo, você se distancia um pouco das coisas corretas. Porque quanto mais próximo de Cristo, mais excelente você vai ficando. Então, ainda que você não se afaste, mas se você parar, você fica naquilo. Por isso que você tem que ir além com Cristo. Por isso que você tem que estar aqui, escutando a repreensão. Onde é que você escuta a repreensão? Eu falei no começo, abrindo a Bíblia e buscando a resposta para algo que tem dentro de você. Abrindo a Bíblia assim, mesmo sem você querer resposta, você vai abrir e ela vai falar com você. Então ali você vai se aperfeiçoando diante de Cristo. Ouvir a repreensão do Senhor através da palavra. E aí você vai saindo daquele seu patamar e você vai subindo. Você vai fazendo a morada com os sábios. É aí que suas decisões começam a ser mais corretas. É aí que você começa a ter um destaque. Talvez não do homem, mas sim de Cristo. Aí vem o segundo verso. O que rejeita a correção menospreza a sua alma, mas o que escuta a repreensão adquire entendimento. Aquele que menospreza a repreensão menospreza a sua alma. Aquele que rejeita a correção menospreza a sua alma. Aquele que rejeita as palavras do Senhor de conserto, as palavras do Senhor, a qual vem sendo pregada, a qual vem sendo ministrada, a qual nós não damos ouvidos, ele faz mal à sua própria alma. Trazendo, essa mensagem está lá em Provérbios. Provérbios são conselhos, né, que o sábio Salomão deixou para a tribo de Israel. Mas hoje, trazendo para a nossa vivência do dia de hoje, isso reflete nossa caminhada com Cristo. Então, se nós rejeitamos a correção, nós menosprezamos a nossa própria alma. Mais à frente, no verso 2 do 16, vai falar sobre os caminhos que aos homens parecem certos, mas não são. Então, quando nós achamos que aquela correção da parte do Senhor não é para nós, quando nós ouvimos e não procuramos colocar em prática, nós acabamos rejeitando a nossa alma. Porque nós vamos nos afastando de Cristo e nós vamos deixando de edificar uma morada no céu. Porém, quando nós escutamos a repreensão, adquirimos entendimento. Quando nós entendemos que aquelas coisas são ruins, nós acabamos fazendo bem à nossa alma. Porque Jesus, uma vez, falando aos seus discípulos, quando eles repreendiam aquele que faziam prodígios em nome de Jesus, ele falou: aquele que faz em meu nome terá o seu galardão. Não tem como alguém fazer algo em meu nome e ser contra mim. Então, quando nós fazemos aquilo que é a vontade de Deus, a glória dele se manifesta em nós, em nossa vida. Quanto mais nós ouvirmos a repreensão do Senhor, mais bem nós estamos fazendo a nossa alma, ao nosso espírito, né? Nós todos conhecem aqui, né? Que já virou até louvor. O bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero fazer, este acabo cometendo. Então aqui você entende um pouco desta luta a qual Paulo falava. Porque quando nós saímos da repreensão, nós rejeitamos a correção do Senhor, nós fazemos mal para o nosso espírito, para a nossa alma, que pertence a Deus. E nós fazemos aquilo que é a vontade do nosso coração, da nossa carne. Aquilo a qual nós queremos fazer que não agrada a Cristo. E nós fugimos da correção do Senhor. O 3. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e diante da honra vai a humildade. Aqui ela tem dois posicionamentos.
O temor do Senhor é a instrução da sabedoria. Então, se você quer ser sábio, Salomão ali era um homem muito sábio. Então, ele estava instruindo ali a Israel e falando: se você quer ser sábio, você deve temer o Senhor. Porque o Senhor ele vai dizer aquilo que você pode ou não fazer para que você venha conduzir os teus caminhos bem. Então, se você não ouvir aquilo, a repreensão, e continuar no caminho mal, você está ali desobedecendo ao Senhor. Então, você está deixando de temer ao Senhor. Isso é uma coisa que eu peço que nunca venha acontecer comigo. Perder o temor. Um crente sem temor é quase um crente sem fé. Cara, que se ele não teme ao Senhor, então ele não crê que Jesus Cristo vai voltar. Porque está dizendo que ele vai olhar as tuas obras. Ele vai olhar tudo aquilo que você fez. Então, se você despreza isso, você não crê em Cristo. Afinal, assim como eu disse, quando Jesus Cristo veio, ele fez unicamente a vontade do Pai. Se Cristo fez a vontade do Pai, temeu, não vou dizer assim temeu, mas obedeceu ao Senhor, quem somos nós para não temer ao Senhor e a sua correção? Então nós devemos temer o Senhor. Temer é respeito, temor, respeito ao Senhor. Então, se eu respeito a Deus e respeito a Cristo, eu devo obedecer estes mandamentos. Então, devo ouvir a correção do Senhor. Se o Senhor está falando algo nas pregações, nas mensagens, nos cultos, nos louvores, eu devo ouvir. Ainda que eu sinta que não é para mim, eu devo ouvir e me examinar. Por causa que aquilo, se eu colocar no meu coração hoje, talvez amanhã eu não peque. Porque o Senhor está advertindo, Ele está corrigindo. Não a um, mas a todos. Tanto os que já caíram, os que estão perto de cair e os que talvez só lá na frente venham ter algo parecido. Mas Ele está corrigindo. Aí, depois dessa mensagem, que fala sobre correção, quando eu estava lendo, eu entrei na parte do homem, né? Que vem no 16. Faltei falar sobre isso daqui. E diante da honra vai a humildade. Aqui ele está ensinando ao povo, como eu falei. Então ele está ensinando como devemos agir. Então, se você quer ter honra, você deve ser humilde. Porque ninguém, aqui na Bíblia, principalmente em Provérbios, ela vai condenar a soberba. Aquele que é soberbo, aquele que se acha, aquele que quer ser mais que os outros, esse não terá honra. Esse será abatido. Em Salmos diz, fala sobre os ímpios que cometem coisas ruins. E aí o Senhor fala por causa que o dia deles irá chegar. A conta deles irá chegar. Então, aqui ensina nós também a sermos humildes. Nós sermos humildes para com a correção. Se eu não me engano, hoje é sexta, se não me engano foi domingo. Não lembro quando foi que eu tive a oportunidade, mas que eu li uma mensagem que falava sobre que nós devemos exortar uns aos outros. Então, quando nós ouvirmos uma repreensão de um irmão dentro da palavra, para que nós venhamos ter honra diante do Senhor, que nós venhamos ser humildes para ouvir a correção. Amém? Aí vem o 16 primeiro, que diz: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Do homem são as preparações do coração. Coração que é falho e enganoso. Nós conhecemos essa palavra, que fala que o coração do homem ele é falho e enganoso. Nós não devemos confiar no coração, porque o coração ele quer fazer aquilo que é do momento, aquilo que é da hora, aquilo que os olhos veem agora. Mas o Senhor ele vê lá na frente, por isso que ele vem lhe corrigindo. Então nós devemos ouvir a repreensão do Senhor e buscar ela,
Cara, que se nós formos ouvir o nosso coração, aquilo que é nossa vontade, nós iremos errar. Cara, que os homens são falhos. O coração dos homens são enganosos. A única coisa que nós temos de verdade nessa vida é Jesus. É a palavra do Senhor, que nunca errou. Você pode procurar na Bíblia inteira aí. Você não vai ver nada que o Senhor fez que esteja errado aí. Você vai ver que até a própria ciência, os historiadores confirmam a Bíblia. Confirmam o que aconteceu no Egito. Confirmam que a morte de Jesus em cruz foi verdade. Confirma tudo. Então a Bíblia é a única coisa que temos de verdade. Agora, se nós formos seguir o nosso coração, se examinarmos as Escrituras do Senhor, fica difícil. Porque diz, mas do Senhor é a resposta da boca. Então aquilo que você tem no seu coração, muitas vezes não vai ser aprovado diante do Senhor. E aí vem um versículo que fecha, que é o 2. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Aqui nós vamos um pouco lá na mensagem a qual o evangelista leu, de Gálatas 5, daquilo que são os frutos da carne. Logo após os frutos da carne, nós vamos ver o fruto do Espírito. Porém, quando ele relata os frutos da carne e o fruto do Espírito, ele está falando que aquilo que os homens fazem, a vontade dos homens, é as obras da carne. Já aquilo que é a vontade de Deus, que é a vontade de Jesus Cristo, é a vontade do Espírito. Só que esse Espírito, ele está falando do Espírito Santo. Só que tem muitos espíritos mundanos aí, muitos espíritos malignos que rodeiam. Então, aqui quando o Senhor falou que ele pesa os espíritos, pode também conjecturar que seja que ele pesa os corações. Então, há muitos caminhos que para os homens, quando eles não são observados diante da correção do Senhor, daquilo a qual o Senhor tem para nós, eles são bons. E o nosso coração acha que aquilo é bom. Mas no final, quando o Senhor bota lá na balança, aquilo não está certo. Por causa que foi algo que você quis fazer ali de momento. Como está lá em Gálatas, nós lemos, né? As obras da carne. Vá procurando ali, naquelas obras aí todas você vai ver. Todo homem, ser humano, que foi em alguma daquelas obras ali, se deu mal. Se você for ler a Bíblia toda ali, principalmente no Velho Testamento, e for comparando, você vai encontrar dessas obras em cada um dos que caíram. Você vai procurando e você vai fazendo até uma ligação. Se eles tivessem ouvido a repreensão do Senhor, será que eles teriam errado? É por isso que nós devemos ouvir a repreensão do Senhor. É por isso que eu busquei essa mensagem, para saber se estava certo não também, né? Buscar a repreensão do Senhor. Buscar não só que o Senhor venha ter misericórdia de mim, que a misericórdia é nada mais nada menos para que venha haver um outro dia, para que eu venha servir ao Senhor de maneira melhor. Não para que venha um outro dia para me errar novamente e pedir desculpa novamente. É um novo dia para que eu venha examinar as Escrituras e fazer o que é certo, o que é a vontade de Deus. Por isso que eu devo pedir misericórdia e perdão. Pedir que o Senhor tenha misericórdia e pedir também que Ele venha me corrigir. Talvez até quando eu esteja disperso, que Ele venha me corrigir. Cara, que às vezes a gente tem alguma coisa que está ali incomodando. Uma coisa. Aí você vai lá, ora, consagra e consegue se ver livre daquilo ali por um tempo. E aí você vai se deixando despercebido. Fala, pô, aquilo ali era algo que estava ali de errado e eu passei daquilo. Só que você não busca a melhora. Você não busca examinar as outras áreas da sua vida.
Você não procura examinar aquilo que está ali na frente, que pode ser uma pedra de tropeço para você. E o Senhor está falando. Nós não viemos aqui simplesmente para adorar. Nós viemos para adorar, mas para ouvir também a correção do Senhor, através dos irmãos. Nós devemos ensinar uns aos outros dentro da palavra. Quando eu falo que a correção do Senhor é o que nós devemos buscar, é por causa que eu entendo isso e eu quero que os irmãos também entendam isso, para que nós possamos subir. Porque se o Senhor me incomodou dentro de mim, eu busquei na palavra, encontrei na palavra algo que diz que eu devo escutar a lei do Senhor, a repreensão do Senhor, e não devo endurecer meu coração para ela, é porque essa é a vontade de Deus. Então que nós venhamos abrir os nossos ouvidos para ouvir aquilo que o Senhor quer falar conosco. Hoje é culto de libertação, né? É bom essa mensagem. Eu gosto muito do culto de libertação. A maioria das mensagens que eu leio na Bíblia é para libertação. Porque é sempre algo de errado que eu encontro que eu devo melhorar. É algum costume que a gente tem. É alguma das obras da carne que tem aí. É algo que às vezes você não está ali dentro, mas você está ali caminhando para perto. Então nós devemos desviar disso, pegar nossa cruz e seguir a Cristo. Amém? Então essa é a mensagem que eu deixo para os irmãos nessa noite. Que nós venhamos buscar um pouco mais a correção do Senhor. Sempre buscar a correção do Senhor. Aquilo que o Senhor está falando para nós. Seja na vida espiritual, na vida ministerial, em tudo quanto é dos planos de Deus para nós. Que quando nós vemos alguém vir ministrar uma mensagem, uma oportunidade, uma criança, um diácono, seja lá quem for, que tem a oportunidade, que nós venhamos ouvir cada versículo e imaginar, Senhor, onde é que eu me encaixo aí, onde é que eu preciso melhorar. E que nós venhamos também ouvir a correção do Senhor, que muitas vezes não vem diretamente hoje na palavra, mas que vem muitas vezes em pensamento. Às vezes você está ali fazendo alguma coisa e sua mente, sua consciência, o Espírito Santo fala com você. Que nós venhamos dar ouvido a essa voz dentro da gente, que nos conduz mais para perto de Cristo, que evita que nós venhamos errar. Amém? 9 horas ali, né? Vou cumprir o horário certinho. Então a mensagem que eu deixo para os irmãos é essa, que nós venhamos buscar a correção do Senhor, e não somente a misericórdia para que venha mais e mais dias, mas que nós venhamos buscar a correção do Senhor hoje, para que hoje mesmo ainda nós estejamos prontos, para que se Ele voltar, nós possamos subir. Amém? E assim agradeço a minha rica oportunidade.